E aí no dia da prova, assim, saí, né, com aquela sensação de fui atropelado. E lá eles dividiram a primeira e a segunda fase, eles dividiram a primeira e a segunda fase. E não tinha um corte, assim, como normalmente os concursos têm, né? Quando as duas fases, mesmo que sejam no mesmo dia, normalmente eles dizem, não, 3 vezes aqui o número de vagas, 4 vezes o número de vagas, vai ter a redação corrigida, né? Vai ter a dissertativa corrigida. Lá não, lá você tinha que fazer os mínimos e você teria a dissertativa corrigida. Só que a dissertativa era no outro dia. Não, eram 2 meses, a dissertativa era 2 meses no outro depois. dia eu tô falando, era numa outra oportunidade. No outro momento. Outra oportunidade. Isso, No outro dia. Mas todo mundo fazia. Isso, Todo mundo fazia. Quem fizesse 50% da prova. Isso aí. Só que era uma outra oportunidade. Isso aí. No dia da prova da Receita, né? Dia da prova da Receita. E aí surgiu a Receita Federal. Eu falei, não, cara, isso aqui, quantidade de vagas tá similar, né? Um pouco menos, mas pau a pau. Primeiro, a Receita Federal você pode cair em qualquer lugar do país, a depender da colocação. Então, eu não quero cair em qualquer lugar do país. O salário pau a pau ali, pelo menos. Dessa fase era maior, né? Talvez ali bem próximo. E aí, hoje, acho que o da Receita Federal teve alguns benefícios. Bônus, deve estar aí tá um pouco maior. Mas, eram similares ali. Eu falei, poxa, com a chance de morar em Minas, especialmente Belo Horizonte, né, que era o que eu mirava mais e tal. Um bom salário. Você fala, pra Minas, cara, vou continuar. E aí fiz a primeira fase. E aí eram 271, eu devo ter ficado em 300 baixo ali, 310, 320, alguma coisa assim. Eu falei, então, tô competitivo, sei lá, por uma questão eu estava dentro, 2 questões eu estava dentro do número de vagas. Mas tanto que a segunda fase, aí esses 2 meses, foi só discursiva, só treinando discursiva. Aí eu lembro de ter comprado, cara, uns 5 cursinhos diferentes de discursiva. E aí eu, estratégia de guerra era eu fazer o número máximo de discursivas, porque assim, pode ser que caia alguma coisa que eu não saiba, mas aí também ninguém vai saber. Essa é a minha estratégia. Mas não foi assim não. Caiu uma coisa que eu não sabia e uma galera sabia, e aí eu... faz parte do jogo. Faz parte, quebrei a cara, né? E aí eu perdi colocações. Então, fui para a segunda fase de Minas, a primeira fase, beleza. Saí assim, poxa, sugado, achei que podia ter feito melhor, mas fiquei na briga ainda. Fui para a segunda fase e errei 2 questões importantes lá, 2 itens importantes. Aí, puxa, saí de 300 e pouco para 400 e pouco. Fiquei fora. Você estava quase no número de vagas. Estava quase no número de vagas e aí perdi colocações. Perdi aí quase 100 posições. E aí fui para 400 e pouco, era 200 e poucas vagas, 270 vagas, 271, então rodei. E aí foi puxa, que merda, cara, essa prova era para ser para mim. E aí, o que acontece, né, nesse contexto? Aí eu já tinha aí 2 anos de estudo, né, comecei em janeiro de 21, foi aí essa prova em janeiro de 23. Minha namorada, ela tinha ido fazer mestrado fora do país. E ela acabou o mestrado ali dela, fazendo na Alemanha, ela acabou o mestrado dela em torno de, por volta de março de 2023, ali quando eu fiz Minas Gerais. E aí na minha cabeça qual era? Vou passar em Minas, e aí ela volta e vai ser, perfeito, o timing perfeito. A gente já muda pra Minas, já muda pra Minas, e aí é o tempo que ela, assim, não atrasou nada, né, da vida dela. Ela já queria ter feito o mestrado fora, morar fora, eu fiquei estudando aqui, quando ela acabar o mestrado dela, eu já passei. Tá os dois ali, puxa, tá voando. Aí eu tomei esse pau em Minas, e aí até ela também ficou, puxa, cara, e agora, né, quando é que é a próxima prova, porque assim, como é que vai fazer? E ela, aí a gente conversou. E eu falei, olha, Helena, se você voltar pra cá, cara, a gente só vai se ver aos finais de semana. Assim, eu tô jogou perto. Um balde de água fria. Eu tô perto e tal. Ela falou, então beleza, eu não vou voltar não, então. Lá da Alemanha? Ela falou, Mas ela já poderia ter voltado? Tinha acabado de acabar o mestrado dela, né? Acabou o mestrado ali em fevereiro, março, e ela poderia se programar pra voltar. Ela falou, então não vou voltar não. Tô com um emprego aqui, ela tava com emprego. Falou, não tô com emprego não. E mais, só volto com o anel no dedo. Só volta o quê? Com um anel no dedo. Ela falou, só voltar aí, tô bem aqui. Ela tinha conseguido um emprego. Vira aí, né? Tinha conseguido. Só volta com o anel no dedo. Tinha conseguido um emprego lá. Se ela quisesse, ela poderia ter continuado morando lá, poderia estar lá. Eu falei, cara, vou voltar. Primeiro,
não vou voltar, vou largar um emprego meu pra voltar pra São Paulo e ficar sem trampo. E, pô, tô bem aqui. Pra ficar vendo meu namorado no final de semana, eu falo, não, se vira aí, continue aí sua rotina de monge, que eu vou ficar aqui também tocando a minha vida. E aí deu aquela primeira pressão. Te encostou na parede. Deu aquela primeira pressão. Falei, caramba, cara, tomei um pau. Pô, Minas tinha muita vaga, eu não passei. E agora, toma essa pressão ainda. Eu tomei esse aperto aí, esse calor, né? Falei, caramba. E aí, logo depois de segunda fase de Minas, teve Mato Grosso. Aquele edital lá do TI Impossível? Aí virei a chave. Falei, pô, já era FGV, né? Minas foi FGV, Nossa. Mato Grosso foi FGV. Falei, agora. Eram 10 vagas, né? A rota da Eram FGV. 30 vagas. 30 vagas. Acho que era 21 pra. Já era 22 e tal, enfim, mas 30 vagas. Eu falei, agora, cara, eu vou dar uma... E a galera dizia, eram 120 que iam pra discursiva de Mato Grosso. Nossa, aí todo mundo dizia, depois você percebe que é um padrão, né? Fala, cara, passe pra ter a discursiva corrigida. Se você tiver a discursiva corrigida, você tá dentro. Porque vão chamar todo mundo. Vão chamar os 120. A prova escrita era praticamente TI, entendeu? Diziam que ia ser TI, né? Eram duas matérias, todo mundo dizia que ia ser TI, vai ter TI, porque botaram um edital de TI pesadíssimo. Na Objetivo eles já filtraram pra... Não, só ali já foi só pra um cara do TI, já, né? E aí, assim, aí eu comi com farinha TI e caía também História de Mato Grosso. Eu lembro estudando lá. História de Mato Grosso. E aí, cara, eu lembro que foi de mais ou menos março ali, e a prova foi final de maio, início de junho, alguma coisa assim. Foi rápido. Muito rápido. Eu consegui pegar muita coisa de TI. E aí fui fazer a prova aqui, sugada. Aí eu tava já, porque aí eu não consegui férias de novo. Pra Minas Gerais eu cheguei a tirar férias. Pra Mato Grosso eu não consegui mais. Acho que eu tirei 2 semanas. Na verdade, eu tirei 2 semanas pra Mato Grosso. Não tirei pra São Paulo. Na verdade, aí eu já tinha gastado todas as fichas de férias. Peguei 2 semanas, aí pau quebrando, estudando pra caramba. Aí no gráfico dá pra ver de novo. Aí o aumento, né, da carga horária pra Mato Grosso. E aí eu consegui ficar em 65 na lista geral, cara. Dos 10 mil, mais ou menos, tinha uns mínimos lá em 2 grupos, né, das matérias. Dos 10 mil, acho que 200 e poucos fizeram um mínimo na objetiva. Então, assim, cara, a galera rodou na objetiva. Muito bem. Muito aí bem. Eu fui, puxa. E aí eu fiquei em 65 e falei, pô, tô dentro. Só que o que foi que a FGV fez, cara? Ela botou 2 questões lá. Uma é direito tributário, que envolvia um pouco de legislação. E ela botou uma outra, cara, que era tipo de AFO. Muito específica. Era emendas parlamentares. Cara, eu lembro assim, abrindo e falei, que porra é essa, cara? Você não estuda isso pra fiscal, né, cara? Não forte, cara. Assim, a gente dá uma passada. Tudo bem que tá ali na Constituição, né? Tem uma parte que fala que, na verdade, o que eles cobravam era o que realmente tava na Constituição. Pô, você passa batido, cara. E aí? Ela no artigo eu olhei 65 assim, lá. Eu tentei embromar e tal. Mas aí eu fiquei, não acredito que eu vou rodar por conta disso, cara. Não acredito que eu vou rodar por conta disso, não acredito. Cara, foi muito bem no objetivo. Aí eu orava, falava, meu Deus, se eu for bem na objetiva, por favor, que eu passe na discursiva também, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas, cara, rodei. Aí, assim, eu fiquei muito... Eu já tava muito cansado, né? Então, aí, nisso, aí, eu já tô falando mais ou menos de 2 anos e meio de estudo. Com pós-editais... né? Com pós-editais aí longos, porque... Eu tive de BH, beleza, mas foi no início. Mas aí o de Minas foi muito longo, cara. Foi quase 9 meses de pós-edital. O pessoal brinca que foi uma gestação. E aí eu entro no de Mato Grosso já, pô, em cima também. E aí, puxa, fiz a prova. Só que o resultado só foi sair no início de setembro, cara. Assim, acho que saiu ali em agosto, alguma coisa. Aí depois teve a gente podia entrar com recurso, né? Mas em junho, aí eu lembro de ter ido visitar meu irmão, que mora em Natal. Tinha acabado de fazer a prova de Mato Grosso, eu fui visitá-lo, tal, tava lá. 2 semanas depois, aí saiu o ISS São Paulo. Falei, pô, cara, assim, será que eu vou passar em Mato Grosso? O salário de Mato Grosso altíssimo. 39 mil. Acho que é um dos melhores físicos do país esse salário. É 39 mil inicial, cara. Não, é absurdo, absurdo. O estado é muito rico, né? Eu falei, cara, eu quero Mato Grosso.
Assim, é claro, eu não vislumbrava morar em Mato Grosso, mas eu vislumbrava o salário. Eu sempre vislumbrava morar em algum outro lugar, aí se tivesse uma possibilidade de home office, ótimo, eu moraria lá. Ou moraria em outro lugar e trabalharia lá, mas assim, era o salário, pô. Falei, com 30 mil líquido no bolso inicial, exatamente. Me viro, né? Mas aí eu comecei a me dar conta que talvez eu não passasse na discursiva. Começou a ficar claro, o pessoal discutindo aí possíveis gabaritos, espelhos, né, para a discursiva da FGV. E aí comecei a perceber, cara, eu vou rodar, tenho que realmente me dedicar para o ISS São Paulo. E demorou um pouco para virar a chave, porque primeiro eu estava sugado, segundo, essa coisa da esperança, a última que morre. Você estava esperançoso, embora eu achasse que não iria passar. Fica aquela coisinha atrás. Pode ser que eu passe. Vai que tem todo mundo dizia assim, porra, se apertarem aqui, quase ninguém vai passar. Mas foi o que aconteceu, cara. 75% das pessoas rodaram. Só 30% passaram. E rodou a galera. Inclusive eu, né? E aí foi... Isso aí já foi ali por volta de agosto, inicinho de setembro aí saiu o resultado final, mas por volta de agosto aí eu falei, caralho, não passei.